Olá, quinto ano! Estamos aqui para a nossa aula de geografia, tudo bem? Então, vamos dar continuidade, certo? Vamos pegar a apostila, vamos abri-la, pegar a borracha, lápis, lapiseira. Vamos ver a atividade que ficou para vocês fazerem, tudo bem? Então, vamos lá. Leia a tabela a seguir. Ela indica a porcentagem aproximada da população residente nas áreas urbanas e rural do Brasil entre 1960 e 2010. Esse símbolo que tem a bola embaixo, né, e outra em cima, indica a porcentagem, tá? Então, aqui que a gente pode perceber, vamos analisar aqui esse quadro, certo? Então, aqui nós temos, né, a região norte, que em 1960 tinha o quê? Né? 36% de urbano, ou seja, né, morando na cidade. E nesse mesmo ano, a população rural tinha o quê? 64%. E percebam que em todos eles, a gente pode estar olhando, né, que a rural, né, até chegando aqui em 1980, né, até 1970, a rural havia mais, veja, 57% na zona rural e 43% na urbana. Quando chega em 1980, ó, equiparou. Isso nós estamos falando da região norte, tudo bem? Na região norte. Nas outras regiões, a mesma coisa, né? A população urbana é menor que a rural, né? Continua em 1970, na região nordeste, a urbana é menor que a rural. Região sudeste, também, né? A urbana é maior que a rural. A sul também continua maior. A partir de que ano que começa, né, essa mudança? Então, quando chega aqui em 1980, na região norte, ficou o quê? Ficou igual. 50% de pessoas população urbana e 50% de população rural. Aqui, né, 51% urbano e 49% rural. Veja só que a urbana aqui já ultrapassou a rural, ou seja, já aumentou pessoas morando, né, na zona urbana, ou seja, está saindo do campo e vindo morar para cidade, né? Então, antes tinha mais pessoas morando na zona rural. A mesma coisa na região sudeste. Aqui a urbana, em 1980, já ficou o quê? 83%, né? E 17%, apenas 17% na zona rural. Olha só como que, né, houve uma migração muito grande do campo para a cidade, né? E assim vai acontecendo, né? Vai percebendo, voltando aqui, vocês percebem que vai mudando, a população urbana vai aumentando, né? Enquanto que a população rural vai diminuindo. Por quê, né? Com base na leitura e interpretação das informações da tabela, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Os dados indicam o crescimento da população rural a partir da década de 1960. É isso? Não, né? A gente viu que foi a partir de 1980, né? Então, aqui é falso. Na década de 1960, a maior parte do total da população brasileira vivia na área rural. Verdadeiro, né? A partir da década de 1970, o total da população urbana passa a ser maior que da população rural.
verdadeira, né? Começou lá em 1970. Os dados de 2010 mostram que o Brasil é um país totalmente urbano. Não, né? Os dados indicam que, atualmente, a maior parte da população brasileira reside nas cidades e, consequentemente, trabalha nos setores de comércio, né, e serviços. Verdadeira. De acordo com a tabela da página 18, responda: como se chama o processo de desenvolvimento urbano representado na tabela? Explique o que aconteceu com a população brasileira entre os anos de 1960 e 2010. O que aconteceu, gente? Foi a urbanização, né? As pessoas saíram, né, da zona rural e vieram para a zona... Que zona que eles vieram? Vieram para a cidade. Então, foi o quê? Foi a urbanização. Então, entre 1960 e 2010, houve aumento da população brasileira vivendo na cidade e diminuiu as pessoas morando no campo, né? Atualmente, quais regiões brasileiras apresentam mais de 80% de seus habitantes vivendo nas áreas urbanas? É a regiões Sudeste, Centro-Oeste e Sul. Na tabela, pinte com lápis de cor amarela a linha que indica a região brasileira que desde a década de 1960 apresenta a maior porcentagem da população vivendo nas áreas urbanas. É a região, né, Sudeste, que é a que mais desenvolveu, é que mais houve pessoas indo em busca de uma vida melhor, né? Devido ao quê? À industrialização, à oportunidade de emprego, né? Então, é a região Sudeste. Entre as regiões brasileiras, quais delas apresenta maior porcentagem da população vivendo nas áreas rurais em 2010? Região Nordeste, tá? Analise os dados da região brasileira onde você reside atualmente. Há mais pessoas morando na área urbana ou na área rural, né? Então, qual é a região que você mora? Qual região? Região Centro-Oeste, não é? E aí, vamos ver se tem mais. Região Centro-Oeste. Que dá para essa aqui de baixo, né? Tem como subir um pouquinho aqui para eles perceberem? Então agora nós temos aqui, né, a nossa região Centro-Oeste, né? Então veja só, né? Então 37 e na rural 63, 51 na urbana, 49 na rural. Aí 29 na rural e 81 na urbana. Então vocês percebam, né, que aconteceu de forma geral no Brasil isso, né? As pessoas foram saindo da zona rural e vindo para a zona urbana, né? Vamos ler um trecho, né, da notícia, né, como era São Paulo antes, né? Então vamos lá. Ao lado do presidente Getúlio Vargas, o então prefeito Prestes Maia inaugurou no dia 23 de julho de 1938 um dos marcos da história do urbanismo em São Paulo. Então inaugurou o quê? O túnel 9 de julho. O túnel foi construído para ligar o centro a uma zona sul, onde existia apenas sítios, alguns palacetes e casarões que ocupava quase um quarteirão inteiro. Na praça 14 bis havia apenas o bebedouro de cavalos para os carroceiros que iam fazer compras no mercado central, além de muito mato na avenida, né? Antes do túnel, só era possível fazer esse trajeto subindo o espigão da Avenida Paulista, obstáculo natural que impedia o desenvolvimento da capital para os lados das chácaras do Itaim.
de Santo Amaro e de Santo Amaro. A construção da passagem subterrânea ofereceu uma alternativa mais rápida e mudou a paisagem da região, que foi perdendo a aparência rural de seus vales e jardins para dar lugar aos grandes edifícios, né? Então aqui a gente vê, né, o túnel em construção naquela época, né, na Avenida 9 de Julho em São Paulo, em 1939, né? Então aqui a gente tem a construção. A gente percebe que tem alguns casarões, né? Muito mato ainda, né? Alguns palacetes, né? Algumas chácaras por ali. E aí a gente vê hoje como está esse lugar. Olha só, né? Isso aqui foi em 2017. Avenida 9 de Julho em São Paulo, olha só. Né? Que transformação, né? De acordo com as informações lidas no texto, responda as questões a seguir. Por que a construção do túnel 9 de Julho é considerado o marco da história do urbanismo na cidade de São Paulo, né? Por quê? Porque foi realizada num período de crescimento das cidades brasileiras, né? Que é o processo da urbanização. Foi nesse período que foi realizado, né, a construção desse túnel para facilitar o quê? O transporte de pessoas, mercadorias do centro da cidade a uma área que ainda apresentava características rurais, mas que precisava o quê? Precisava se modernizar, né? Então, é isso aí. No texto, destaque com lápis de cor laranja os elementos que retratam como era a paisagem da Avenida 9 de Julho antes da construção do túnel, né? Então, você vai voltar lá no texto e vai, né, destacar, ou seja, vai sublinhar, né, aquela parte que fala, né, qual é? Os sítios, palacetes, casarão, os bebedouros, né? Que mais? Muito mato, jardins. É esse aí que vocês vão, né, passar com lápis de cor laranja. Observe novamente as paisagens da Avenida 9 de Julho, fotografada em épocas diferentes. Que transformações decorrentes das atividades humanas ocorreram naquele local? Quais foram as transformações que ocorreram naquele local? O que tinha lá antes da construção? Né? Então, apresentava característica de quê? De área rural, né? Mato, tinha o quê? Sítio, chácara, muita vegetação, bebedouro para cavalos, né? Poucas casas. Então, com a modernização da economia e o crescimento da cidade, a paisagem foi se modificando, né? Foi se transformando e se transformou naquele túnel que a gente viu, né? O de 2017. Que elementos culturais retratam o processo de urbanização, né? Onde você mora? Pesquise em livros, jornais, no site do IBGE ou no da prefeitura de seu município, fotografias que mostram dois momentos da história da cidade. Um apresentando o processo de urbanização e o outro mostrando a mesma paisagem na atualidade. Então, vocês vão procurar, né, imagens, né, do antes e o depois. E aí vocês vão, né, colocar aqui, certo? Aí vocês vão completar esse quadro aqui com as transformações dos elementos naturais. Tudo bem? Substitua os códigos pelas letras correspondentes e descubra uma informação importante sobre a urbanização brasileira. Isso aqui é fichinha para vocês, né? Muito fácil, né? Aí é só pegar o símbolo e aqui está as informações. Então, nós ficamos por aqui. Fiquem com Deus. Até a próxima.